A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a nossa aula de número 117. Vamos falar aqui sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vamos observar aqui o pano de fundo. Não se sabe se Paulo chegou a realizar o seu desejo de viajar para a Espanha. Clemente de Roma, no ano 95 d.C., disse na sua carta que Paulo ensinou a justiça a todo mundo e, quando atingiu os limites do Ocidente, deu o seu testemunho perante os dirigentes. Se Clemente escreveu de Roma, seria estranho referir-se a esta metrópole como os limites do Ocidente. Clemente não mencionou a Espanha e é possível que se referisse simplesmente aos que supunha que Paulo fizera, partindo do princípio de que o apóstolo Paulo realizara sua intenção confessada. Seria interessante saber se Paulo realmente pregou ali e se as velhas igrejas da África do Norte e da Inglaterra foram fundadas pelos seus conversos. Portanto, qualquer viagem à Espanha nesta altura deve ser puramente especulativa e a sua marcação no mapa é, quando muito, uma possibilidade. Se as viagens de Paulo seguem rigidamente as linhas delineadas nas pastorais, deteve-se em Corinto, onde Erasto resolveu ficar em Mileto, onde deixou Trófimo doente em Troade. A ordem exata desses passos não vem indicada na narrativa. Não ficou em Éfeso, antes mandou aí Tíquico. Deve ter sido preso inesperadamente e enviado para Roma, pois deixou seus planos incompletos. Os livros que deixou ficar em Troade, talvez tencionasse ir buscá-los depois, mas não teve ensejo de o fazer. É incerto o local onde foi preso, que poderia ter sido Troade ou Nicópolis. É igualmente incerta a causa da sua prisão. Se Alexandre o Latoeiro, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, é o mesmo de Atos 19, versículo 33, tratava-se de um metalurgista judeu irritado com Paulo por dois motivos: a pregação paulina sobre a graça dispensada aos gentios e o declínio do negócio de relicários em Éfeso, devido ao combate de Paulo contra o paganismo. A situação em Éfeso era tensa. Paulo diz: tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Paulo cita as ciladas dos judeus que ali surgiram, Atos capítulo 20, versículo 19. Talvez Alexandre, ainda irritado com Paulo, o denunciara aos romanos, provocando finalmente a sua condenação. Alexandre era conhecido também de Timóteo, e o conselho de Paulo para ter cuidado com ele implica que trabalhava onde Timóteo também se encontrava, talvez em Éfeso. O tom geral das epístolas pastorais aponta para uma igreja que travava uma luta de vida ou morte contra a inveja de um judaísmo frustrado e contra a indiferença de um paganismo caduco. Paulo delegava suas responsabilidades em auxiliares mais novos e mais vigorosos, alguns dos quais, como Tito e Timóteo, eram sucessores dignos, e outros, tais como Demas, eram rebeldes. 2 Timóteo foi a última mensagem do apóstolo Paulo aos seus auxiliares e amigos antes de desaparecer de cena. Aqui nós temos o esquema ou o esboço da segunda epístola de Paulo a Timóteo. O tema, a mensagem de despedida. E nós temos aí a primeira divisão, que é a saudação, a segunda, o padrão pastoral,
a terceira, a incumbência final, e a quarta, despedidas. Na saudação, o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. O padrão pastoral, a gente vai ver aí os precedentes do passado. Vou ler aqui algumas referências desse texto, que vai do capítulo 1, versículo 3 até o 18. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé e não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Nós temos aqui os problemas do presente, com relação à vida pessoal e relações públicas. Com relação à vida pessoal, nós temos aqui o capítulo 2, versículo 1 até o 13, que vou ler aqui alguns desses versículos. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Com relação às relações públicas, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Vou ler aqui alguns desses versículos. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas. O ensino deles alastra-se como câncer, entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Com relação às perspectivas futuras, nós temos aí os perigos da apostasia
e a defesa da fé. Com relação aos perigos da apostasia, vou ler aqui alguns versículos dessas referências. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Com relação à defesa da fé, capítulo 3, versículo 10 até o 17. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos aqui a terceira divisão, que é a incumbência final. O apóstolo Paulo escreve: eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E na última sessão nós temos aí as despedidas. Eu separei aqui alguns desses versículos. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com vocês. Amém. Então aqui termina a nossa visão geral da segunda epístola de Paulo a Timóteo, que é uma aí das 3 cartas pastorais. Primeira e segunda Timóteo e Tito
formam aí as chamadas epístolas pastorais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.